Fala pessoal, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre as vegetações do Brasil, sobre os estratos vegetais, os tipos de gratificação e tal, e falar um pouquinho sobre a relação deles com o clima que existe no Brasil, tá bom? Seguinte, o Brasil, ele é um país que tem uma enorme extensão latitudinal, ou seja, uma extensão no sentido norte e sul. E a gente sabe que vegetação, ela sempre é um reflexo do clima. Tanto que, por exemplo, antigamente, porque clima é uma coisa muito instável, né? A atmosfera é invisível, não sabe muito bem o que vai acontecer. Antigamente, para a gente conseguir estudar climatologia, a gente analisava a vegetação. E falava, pô, se tem essa vegetação, provavelmente deve ser esse tipo de climático. Então, vou até colocar para vocês, olha a comparação que existe entre as vegetações do Brasil e os climas do Brasil. Tá certo que não é assim? Perfeito. Mas a gente pode fazer algumas associações. Por exemplo, aonde tem o clima semiárido, existe uma vegetação de caatinga. Aonde tem o clima tropical, existe o cerrado. Clima subtropical, mata das araucárias e os campos. Onde tem o clima equatorial, floresta amazônica. Ou seja, dá pra gente ir estabelecendo relações. A vegetação é um reflexo do clima, tá bom? E outra coisa importante da gente começar propriamente a entrar nas formações florestais complexas e tal, eu vou sempre falar para vocês de três estratificações vegetais. Quando eu falar para vocês de extrato arbóreo, eu estou falando para vocês que predomina o arbóreo, né? São árvores de grande porte. Pode ser uma árvore latifoliada com folhas largas, uma árvore aciculifoliada com folhas fininhas, tanto faz. Mas são árvores de grande porte. Espécies arbustivas geralmente são de médio porte. E aí eu coloco para vocês, por exemplo, as espécies típicas do cerrado, a chamada savana brasileira. Árvores pequenininhas, galhos e troncos retorcidos. E o último extrato vegetal que existe é o extrato herbáceo. Aqui vegetação de gramíneas, típica do sul do país, por exemplo, tá? Então fique esperto que eu vou utilizar bastante esses três denominações, belezinha? Tira um print aqui, ó. A primeira vegetação que a gente vai comentar um pouquinho, talvez seja a mais importante, pelo menos territorialmente falando, que é a floresta amazônica. A gente vai começar falando sobre as formações florestais do Brasil. Ah, professor, que legal, floresta, que é isso? Floresta nada mais é do que um espaço, um bioma, aliás, só rapidinho, ó, uma vegetação, eu estou falando somente das espécies vegetais. O bioma, eu estou falando da vegetação e também das espécies animais que ali vivem. Então, claro, galera, na geografia eu vou me ater muito mais à vegetação do que às espécies animais, tá? Tenham claro isso. Que são as formações florestais. São espaços, são vegetações em que predominam árvores de grande porte. Ah, entendi. O Ricardo falou que só tem árvores de grande porte. Não falei isso. Tem gramíneas, tem espécies arbustivas, né, de médio porte, mas o que vai predominar são vegetações grandonas. Aqui no Brasil a gente tem 4. A floresta amazônica, a mata das araucárias, a mata atlântica e a mata dos cocais. São 4 formações florestais. Vamos começar com ela, que é a mais importante, a famosíssima floresta amazônica. A Amazônia, galera, de verdade, vocês têm que entender que ela não é uma floresta somente brasileira, né? A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo e ela pega não só aqui no Brasil, mas pega também Colômbia, pega até a França. Sua França? Guiana Francesa. Tá ali, tá na América do Sul, beleza? Pega a Venezuela, pega pedaço do Peru. Toda essa vegetação corresponde à floresta amazônica. Ela tem, galera, aproximadamente no território brasileiro, 4 milhões de quilômetros quadrados. Pelo menos na sua área original. Originalmente, 4 milhões de quilômetros quadrados. Nossa, professor, bastante isso, né? Sim. Se você for pegar o Brasil como um todo, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é praticamente metade do território brasileiro. Você começa a entender por que as pessoas não falam, nossa, o Brasil é uma selva, não sei o que lá. Vai estar preconceito, claro. Mas convenhamos que você pensa que na África, ou tem gente morrendo de fome, ou é o Rei Leão, percebe? Tá no meio da savana. Obviamente a gente tem esse tipo de preconceito também, tá bom? Então o Brasil, ele tem uma área gigantesca de floresta amazônica. Só que, claro, hoje em dia, olha isso, hein? Dados aqui devastadores, galera. Aproximadamente 22% já foi desmatado. E aí, é justamente o que eu queria bater o papo com vocês. Desmatado. Se perguntar numa provinha, querido aluno, a Amazônia já foi muito desmatada? Você tem que falar, depende. Como assim depende? O tamanho que foi desmatado? Então, tem vegetações do Brasil, tipo a Mata das Araucárias, que predomina cerca de 3% da vegetação original. Na Amazônia, predomina ainda 78%. Ah, entendi. O Ricardo falou que não foi desmatado. Também não é assim, percebe?
Porque a Amazônia é uma floresta gigante, é praticamente um país. Vários países têm muito menos que 4 milhões de quilômetros quadrados, percebe? Então a área que foi desmatada, ela é muito significativa em termos absolutos. Mas agora, falar que a Amazônia corre risco de extinção, por exemplo, mentira, tá? A Amazônia ainda tem bastante vegetação, não é um bioma como a Mata Atlântica que corre risco, a Mata das Araucárias corre risco, até mesmo o Cerrado, né, mais afetado ali pelo aumento do desmatamento. A Amazônia ainda tem uma vegetação bastante preservada. A Amazônia, ela é uma floresta que a gente considera como uma floresta latifoliada. Professor, o que é isso? Uma floresta latifoliada é uma floresta que apresenta esse esqueminha de folha aqui, ó. Vou fazer uma folhinha esquemática para vocês. Ó, céu, tá? Esse esquema de folhas. Professor, é uma folha normal, exatamente. A gente fala que essa latifoliada seriam folhas largas. O oposto seria uma aciculifoliada, que é o estilo de um pinheiro, por exemplo, tá? Já vou mostrar para vocês, porque o Brasil tem uma dessas vegetações, que é a Mata das Araucárias. Ter folha larga é ótimo para uma vegetação como a Amazônia. Por quê? Eu diria para vocês que folha larga tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo de uma folha larga é que você tem uma área de contato com a luz do sol muito mais significativa. E daí? E daí que você consegue fazer mais fotossíntese. Existe mais cloroplastos, tal, todo aquele papo para gerar energia para essa vegetação. Só que, em compensação, você vai ter mais estômatos aqui embaixo. E estômatos, para quem não sabe, realiza as trocas gasosas. Inclusive, água. Folhas largas, em geral, perde muita água. Realiza trocas gasosas, mas perde muita água também. Você acha que para a Amazônia perder muita água é um grande problema? Não, né? A Amazônia é uma das regiões mais chuvosas do mundo. Então, é uma vantagem evolutiva ter essas folhas largas. Perde água, tanto faz, chove muito mesmo, e ainda consegue receber bastante luz do sol, tá bom? É uma vegetação que tem uma altíssima biodiversidade. Não é, cuidado, tá? Não é a maior biodiversidade do Brasil. Por metro quadrado, ou seja, por área, a Mata Atlântica é muito mais biodiversa que a floresta amazônica. Só que a floresta amazônica, como tem um território muito maior que a Mata Atlântica, ela tem muito mais biodiversidade absoluta. Relativa à Mata Atlântica, absoluta é a floresta amazônica. Por quê? Porque o solo da Amazônia ele é relativamente pobre. A região da Amazônia é uma região que chove demais. E como chove demais, a água ela constantemente vai levando os minerais do solo embora, num processo que é conhecido como lixiviação. Então a Amazônia ela sofre constantemente com o processo de lavagem dos minerais do solo. Tanto que, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar que o solo da Amazônia é um solo fértil é uma falácia. E realmente é. É mentira, tá? O solo da Amazônia, ele não é fértil. O solo da Amazônia, ele tem bastante matéria orgânica, pelo próprio clima, pela própria vegetação. Mas do ponto de vista mineralógico, ou seja, a composição mineral desse solo, ele é um solo, aliás, bem pobre, muito lixiviado. Como chove muito, aquela água já levou todos os minerais ali presentes embora. Por isso que é tão perigoso o avanço, por exemplo, de projetos de soja, de pecuária, etc. Porque é difícil você conseguir recuperar o solo da Amazônia. Recuperar o solo da Mata Atlântica é muito mais fácil, é muito mais fértil. O da Amazônia tem bastante complicações, tá bom? É uma vegetação, galera, latifoliada com uma grande biodiversidade que apresenta, de maneira geral, uma floresta bem densa. São árvores, em geral, arbóreas, né, espécies arbóreas, folhas largas, uma vegetação bastante densa e que hoje, isso é importante vocês saberem, está dividido em 3 grandes tipos a Amazônia. Professor, quais tipos são esses aí? A gente tem na Amazônia a mata de Igapó, que eu vou colocar para vocês já o desenho. É uma vegetação que fica bem próxima do rio, dentro do rio, por exemplo, a Vitória Régia, tá? A mata de Várzea, que fica justamente no encontro entre a vegetação que está no rio e a vegetação que é seca, e a mata de terra firme. Para quem não sabe, galera, várzea, o que é uma área de várzea? Uma área de várzea é uma área que inunda periodicamente. Então, no período de cheia, está cheio, no período de seca, está vazio, no período de vazante, está vazio. A Amazônia tem a vegetação do rio Amazonas, que é a mata de Igapó, a mata de várzea, que é essa aqui no período de cheia está cheio, no período de seca está seco,
e a mata de terra firme, que é o que efetivamente é a floresta amazônica, tá bom? Infelizmente, como eu falei para vocês, a floresta amazônica ela vem sendo alvo de bastante desmatamento, principalmente por conta do avanço do agronegócio. O agronegócio hoje é o grande responsável pelo desmatamento da Amazônia. Mas não só. A gente pode colocar, por exemplo, a questão da exploração mineral. Nós temos hoje na Amazônia grandes projetos de mineração, tanto mineral fóssil como mineral metálico. Eu cito para vocês, por exemplo, a Serra dos Carajás, no sudeste do Pará, que é a maior reserva de ferro do Brasil. A gente tem o Vale do Oriximiná, regiãozinha do Pará também, que tem uma grande exploração de bauxita. A gente tem, por exemplo, a Serra do Urucu, aliás, a Bacia do Urucu, que é uma área de exploração de petróleo onshore no nosso território. Ou seja, uma série de explorações minerais, tanto metálicas como de combustíveis fósseis, fazem com que a Amazônia tenha um avanço sim do seu desmatamento. Mas a gente pode ver, né? A mineração, galera, é um dos projetos que mais desmata. Por quê? Quando você vai fazer a mineração, vai explorar algum tipo de minério, você não explora o que está em cima do solo. Você tem que tirar aquela vegetação que está em cima, você tem que revolver o solo, e aí isso vai gerar desmatamento, perda de biodiversidade, erosão, assoreamento, uma série de coisas, para aí sim explorar aquela rocha que está no subsolo para extrair o que te interessa, tá bom? A gente pode colocar aqui, por exemplo, também a expansão das hidrelétricas, e aí eu cito para vocês, como um dos maiores exemplos, a hidrelétrica de Belo Monte. Belo Monte, de novo, né, lá no Pará. Mas perceba, galera, que não é só uma hidrelétrica. Tem, por exemplo, Jirau, Santo Antônio e Rondônia. Quando eu falo do agronegócio, eu estou falando da expansão, por exemplo, da soja, da pecuária, do milho. Hoje, existe até um conceito que a gente chama de a fronteira agrícola. O que seria essa fronteira agrícola? Se eu desenhar para vocês aqui, ó, um Brasilzão esquemático, olha o Brasilzão aqui, ó. A floresta amazônica, ela ocupa essa porção aqui norte do nosso território, certo? Mais ou menos. Mais ou menos na década de 60, década de 50, houve um deslocamento das frentes pioneiras, ou seja, de agricultores, que passaram a sair do sul e ocupar o centro-oeste do nosso país. Só que hoje, essas pessoas cada vez mais estão avançando em direção à Amazônia. E essa área onde não é plantado vegetação nativa da floresta amazônica e a área que já é plantada, a gente vai chamar de o arco do desmatamento. Então, o arco do desmatamento, ele está sendo pressionado pela expansão da frente agrícola, das frentes pioneiras, que cada vez mais avançam em direção ao território amazônico, tá bom? E assim como eu falei para vocês, desmatar a Amazônia, além de perder dinheiro, porque existe um potencial ali para bioexploração de medicamentos, cosméticos, etc. Além de você perder a biodiversidade, todo o desrespeito à natureza, aos seres vivos que ali vivem, você ainda tem um prejuízo que é a questão climática. A Amazônia, ela é uma das grandes responsáveis, por conta da MEC, a Massa Equatorial Continental, de mandar chuvas para o sudeste e centro-oeste do nosso país. Ou seja, com o avanço do desmatamento da Amazônia, além de todos os prejuízos, ainda tem a questão climática. A questão climática de causar mais secas no centro-oeste e sudeste do país, justamente pela redução da evapotranspiração. Essa vegetação, ela tem uma capacidade tão grande de liberar umidade que a gente fala que a umidade que ela libera forma os chamados rios voadores, ou seja, a umidade dessa vegetação que capta a água do subsolo, leva a umidade para as massas de ar, e essas massas de ar bombardeiam umidade para o sudeste e centro-oeste do nosso país, tá bom? Ou seja, a Amazônia corre risco de extinção? Não. Não estou, obviamente, autorizando o desmatamento, né? Pelo amor de Deus, não tem que desmatar por todos os prejuízos que eu falei. Mas a Amazônia não é vegetação, pelo menos no momento, que corre esse risco de extinção. Beleza? Tira um print aqui, ó.